Meus caros colegas, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começando mais uma live da terça com muitas perguntas do campo de batalha, com muitas perguntas práticas. Eu acho que essa ideia de trazer questões práticas para a nossa discussão na live da terça tem sido muito interessante, muito provocadora e hoje tem algumas questões que valem a pena a gente prestar atenção. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo, meu velho. Vamos devagarinho, esquentando os motores para nossa cerimônia da live da terça, em que toda terça-feira nós enfrentamos questões práticas de recuperação judicial, questões que os colegas estão tateando no campo de batalha e precisam ser iluminados a partir de outras percepções de quem também está no dia a dia forense. Olha só, várias perguntas. Eu vou devagarinho anotando as perguntas aqui e nós vamos também dialogando. A primeira pergunta é a seguinte, a primeira pergunta que eu recebi e que nós vamos agora enfrentar é a seguinte: Marcelo, não há abuso? Olha só a pergunta. Marcelo, não há abuso do ponto de vista da recuperação judicial por parte dos devedores? Essa é a primeira pergunta. Então, Marcelo, a empresa endividada, por vezes, ela não incorre no que eu poderia chamar de abuso. Então, vamos lá. Abuso e recuperação judicial. Meus caros colegas, vamos iniciando com essa pergunta. A pergunta é sobre abuso e recuperação judicial. Eu quero iniciar, Elicásio, tudo bem, meu velho, dizendo que recuperação judicial, por si, não tem relação com abuso. Então, a gente não pode, em um primeiro momento, em um olhar para a recuperação judicial, pensar que existe abuso por parte do devedor. Por quê? Porque a alternativa à recuperação judicial, do ponto de vista do devedor ou do ponto de vista dos credores, não é melhor. Então, fazer a reflexão no sentido de que existe abuso da empresa ao ingressar em recuperação judicial é, no mínimo, um equívoco de concepção. Na realidade, a recuperação judicial não é o problema. A recuperação judicial, para o agente econômico que se socorreu nela, ela é a solução. E é a solução para algo muito mais grave, que vai muito além do processo de recuperação judicial, que é a dificuldade do agente econômico. Então, a primeira questão é bem simples. Tem relação abuso de direito e recuperação judicial? A meu juízo, não tem nenhuma relação. A meu juízo, a recuperação judicial é simplesmente um remédio imprescindível para o agente econômico que, em não se utilizando, tem que tirar essa gravata aqui, porque enfim, já são 7 horas, então não é preciso, em não utilizando, a alternativa é muito pior, tá bem? Então, iniciando, Elicásio, a nossa conversa, primeiro passo dessa conversa é o seguinte: vamos tirar a gravata aqui, vamos arrumar o microfone. O primeiro passo é o seguinte: não existe por que fazer qualquer relação de abuso entre recuperação judicial e do agente econômico, tá bom? Então vamos lá. Essa é a primeira questão. Vamos para as questões seguintes. Marcelo, eu quero defender recuperação judicial para o meu potencial cliente e o meu potencial cliente percebe na RJ um abuso do devedor. Gente, recuperação judicial não tem relação com abuso porque se o devedor quisesse se socorrer em estratagemas fora do direito, ele não traria aos autos todas as suas dívidas, né? E nós estamos apenas começando. Então, vamos lá. A segunda questão, Marcelo, a pessoa jurídica precisa estar insolvente para entrar em recuperação judicial? Então, a pergunta é a seguinte, Marcelo: para ingressar em recuperação judicial, a pessoa jurídica deve estar insolvente? De novo, vamos devagar nas definições, vamos devagar na compreensão. A insolvência é uma realidade que, aberta ao agente econômico, traz
pelo menos duas alternativas. A primeira alternativa, e é uma alternativa mais evidente, é a falência. A segunda alternativa é a recuperação judicial. E eu estou respondendo essa questão à luz da Lei 11.101. O que ilumina essa resposta é a Lei 11.101, que vai dizer, Marcelo, 2 caminhos para o agente econômico em dificuldades. O primeiro caminho é a falência. O segundo caminho, a recuperação judicial. A dúvida que eu teria seria a seguinte, gente. A dúvida que eu teria é a seguinte. Marcelo, o que distingue a resposta recuperação judicial e a resposta falência? O que seria a distinção de uma resposta jurídica recuperação judicial e uma resposta jurídica falência? Olha só, em primeiro lugar, óbvio, o pedido. Então, se o agente econômico não requerer a recuperação judicial, ele não ingressará nesse regime recuperatório. Então, parece intuitivo, mas bom, vamos anotar. O segundo critério, e por que o primeiro critério é importante? O primeiro critério é importante porque recuperação judicial não é matéria que o juízo possa, de ofício, determinar. Recuperação judicial é um instrumento à disposição do devedor, à disposição do agente econômico em dificuldades. Então, nenhum juízo de ofício vai incluir uma empresa ou colocar uma empresa nos trilhos de uma recuperação judicial. Isso cabe à empresa. Então, em primeiro lugar, é o interesse da empresa ingressar em recuperação judicial. O segundo lugar, e aí é o coração dessa resposta, é a viabilidade econômica. O que define, de fato, uma resposta satisfatória à dúvida, agente econômico insolvente ou pré-insolvente, falência ou recuperação judicial, o que distingue é a viabilidade econômica. E aí eu preciso caminhar um pouco mais com os colegas, caminhar um pouquinho mais. Viabilidade econômica, Marcelo, define para mim viabilidade econômica. Então a pergunta é a seguinte, Marcelo, a empresa está insolvente. Ela precisa estar insolvente para ingressar em recuperação judicial? E eu estou dizendo, há duas respostas para a empresa em dificuldades. A primeira resposta é a falência e a segunda é a recuperação judicial. Agora, a recuperação judicial ela é uma medida cabível às empresas viáveis. E a pergunta que vai se fazer é a seguinte, Marcelo, o que é uma empresa viável? O que é uma empresa com viabilidade econômica? Olha só, com exemplos fica mais fácil. Vocês conseguem imaginar uma empresa que, em razão de um cenário adverso, mesmo tendo um lugar no mercado, olha só, mesmo tendo um lugar no mercado, mesmo tendo um posicionamento nesse mercado, mesmo construindo uma expertise particular e reconhecida socialmente por isso, em razão de um cenário adverso, passa a enfrentar severas dificuldades? Se vocês conseguem imaginar isso, vocês estão entendendo o que significa uma empresa viável. Uma empresa que tem lugar no mercado, que é bem estruturada, que tem players que a reconhecem como um agente relevante, mas que, em razão do cenário adverso, imaginem, por exemplo, uma pandemia, não tem condições de prosseguir nas suas operações. Ou seja, uma empresa viável que precisa, para atravessar um cenário adverso, da proteção judicial. Então, nesse caso, nós estamos diante da possibilidade de a recuperação judicial resolver o problema. Agora, há circunstâncias também em que não é caso de recuperação judicial. E eu estou me referindo à empresa inviável, ao agente econômico sem qualquer viabilidade. Existe esse agente econômico? Claro que existe. E esse agente econômico inviável é aquele cujo mercado já fechou as portas. Imaginem, eu gosto sempre do exemplo, imaginem aquele agente econômico que, por exemplo, produzia filmes digitais. Filmes para máquinas de fotografia. Os caros colegas, máquina de fotografia não existe mais. Não faz mais qualquer sentido uma fábrica produzir aqueles antigos filmes para as máquinas.
Então, não é uma recuperação judicial que vai resolver o problema dessa fábrica de filmes, porque os filmes não mais são utilizados. É um mercado obsoleto que tende à extinção, se é que não se extinguiu. Então, a questão sobre viabilidade econômica diz respeito ao lugar do mercado que esse agente econômico ocupa, o lugar do mercado que esse agente econômico ocupa e se esse mercado segue existindo. Tá bem? Então, recuperação judicial se destina a empresas viáveis. Mas eu posso ir além, olha só, eu posso ir além. Eu posso ir além. Vamos lá, Marcelo, vai além. Vamos lá comigo, vamos lá. Olha só, Marcelo, eu não sei se minha empresa é ou não é viável e eu não quero pedir falência. Eu posso promover uma recuperação judicial? Pode. Pode. Se você tem dúvidas sobre a viabilidade da sua empresa, você pode deixar ao critério dos credores a decisão sobre a sua vida econômica. Então, Marcelo, então você sugere como estratégia jurídica, ao invés de pedir a falência do seu cliente, deixar aos credores essa decisão? Olha, meus caros colegas, em condições anormais de temperatura e pressão, diante de situações absolutamente graves, eu já recebi no meu escritório clientes que queriam me contratar para promover a falência. Então, Marcelo, eu não vejo mais possibilidade do prosseguimento da operação e gostaria que você encaminhasse um pedido de falência. O que eu respondi? Bom, se você, meu caro cliente, está nessa condição, por que não fazer uma recuperação judicial? Essa é a sua profissão. Você é empresário e acredita no seu negócio, mas não está vendo luz no fim do túnel para poder adimplir os seus compromissos. Vamos fazer um plano de recuperação judicial pesado, sabendo que a falência a gente já tem. Então, como matéria estratégica, também é possível deixar aos credores a decisão. E isso é algo um pouco fora da curva. Tá bom? Mas viajei um pouquinho para responder sobre a questão da insolvência e recuperação judicial. A pergunta era a seguinte: Marcelo, é necessário o meu cliente estar plenamente insolvente para o ingresso em recuperação judicial? Olha, recuperação judicial é um remédio para a crise de empresas viáveis. Tá bem? Mas no mundo perfeito, no melhor cenário, você vai construir um planejamento e esse planejamento aí sim vai construir, vai criar as condições para que a recuperação judicial surja como uma solução. Então, guarde isso também. Vamos lá. Terceira pergunta. Marcelo, muitas dívidas bancárias. Vale a pena revisional ou ir direto para a recuperação judicial? Olha que interessante essa questão. Marcelo, muitas dívidas bancárias, vale a pena fazer uma recuperação judicial ou vale a pena fazer uma revisional? A minha sugestão é fazer as duas coisas. Explica, vamos lá. Você pode, no bojo de uma recuperação judicial, fazer uma espécie, algo que a gente pode equiparar a uma ação revisional. Então, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Imaginem que você tem, em um determinado banco, uma dívida de R$1.500.000, que o banco acredita que você tem já consolidado. Mas você entende que essa dívida, na realidade, é de R$850.000. Então, você pegou o jogo, o banco tem no seu saldo devedor um valor de R$1.500.000. Você, advogado, entende que o seu cliente tem devido R$850.000. A diferença de R$650.000 diz respeito à abusividade de algumas cláusulas que você entende assim. Então, você entende que algumas cláusulas são abusivas no contrato bancário, por isso que o saldo que o banco
tem como indicativo de 1.500.000, no seu ponto de vista não é correto. O saldo, no seu ponto de vista correto, é o saldo de R$850.000. Então você vai me perguntar, Marcelo, eu devo promover uma revisional ou promover uma recuperação judicial? O que eu estava argumentando, Fausto, é que você pode promover uma revisional no bojo de uma recuperação judicial. É isso mesmo, você pode promover a recuperação judicial e indicar como credores esse banco sinalizando a dívida em R$850.000. Então, como é que eu faço isso, Marcelo? Você vai construir a petição inicial, você vai construir essa petição inicial e no quadro de credores devidos a este banco, ao invés de sinalizar o valor que está no saldo que o banco sugeriu, você vai indicar o valor que você compreende devido, o valor de R$850.000. Porra, Marcelo, mas o saldo está 1.500, você está sugerindo uma revisional dentro da recuperação judicial. Pegou, é exatamente isso que eu estou sugerindo. Você vai fazer uma revisional dentro do processo de recuperação judicial. Como? Fazendo o que eu disse. O que o banco vai fazer? Bom, ao banco cabe duas alternativas. A primeira é dormir. O banco não vai se dar conta, o banco vai ver que está no quadro de credores e não vai perceber que o valor que está ali é um valor incoerente com o que ele tem no seu saldo devido. Essa é a primeira alternativa do banco. Então o banco simplesmente vai dormir de toca, não vai fazer nenhum recurso em relação ao valor de R$850.000 que você indicou na petição inicial. Mas ao banco também cabe uma segunda alternativa. Qual é a segunda alternativa? É apresentar ao administrador judicial uma divergência. E agora venham comigo que agora é para os fortes. Vamos lá, Bruno, olha só. Essa divergência que o banco vai dirigir ao administrador judicial, guardem bem, ela tem natureza administrativa. Essa divergência que o banco vai dirigir ao administrador judicial, ela também exige o contraditório. E você vai convencer o administrador judicial da licitude do valor que você indicou na petição inicial e que figura no quadro de credores, artigo 7º, parágrafo 1º, que você construiu como advogado da recuperando, tá bem? Então você vai argumentar com o administrador judicial que o valor devido efetivamente é de R$850.000 e vai argumentar as cláusulas abusivas que autorizam a sua razão e desautorizam a divergência que o banco apresentou. Tá bem? Marcelo, isso é possível? É possível. Isso acontece muito. Isso acontece demais. E os administradores judiciais têm o direito, conferido pela Lei 11.101, têm o direito de fazer essa verificação que envolve, sim, a retidão dos créditos inscritos na recuperação judicial. Aí o administrador judicial vai fazer um parecer do administrador judicial e vai dizer, olha, eu entendo que de fato é devido R$850.000. Bom, só para a gente se entender aqui, quando isso acontecer, você já fez a revisional dentro de uma recuperação judicial, tá bom? Você já fez pelo menos a primeira parte. Então, você não jogue o valor sem ter como argumentar. Não jogue o valor de R$850.000 sem ter como sustentar. E sustentar como? Sustentar juridicamente, sustentar tecnicamente, sustentar também à luz dos contratos e de um arrazoado qualificado, tá bem? Então, bom, fizemos isso. Marcelo, se eu fizer isso, eu vou ter honorário de sucumbência? Não. Não, nesse caso, os honorários de sucumbência ainda não chegaram. Mas anota aí, eles estão próximos. Eles estão próximos. Porque, em seguida, o banco, se ele não dormiu, o banco vai fazer uma impugnação ao quadro de credores do administrador judicial. E aí nós estamos mais próximos dos honorários de sucumbência. E você vai ter muita chance em alcançar esses honorários de sucumbência. Por quê? Porque ele vai levar ao juízo
a irresignação com relação ao valor que o administrador judicial manteve no quadro de credores. E essa irresignação, ela não será mais administrativa com o administrador judicial, ela será judicial, o que conferirá um caráter de litigiosidade à impugnação. E você, tendo o direito consolidado, tendo sobriamente essa argumentação, você vai fazer a contestação, a impugnação do banco. Essa contestação, se você fizer bem feita, eu sugiro que você trague todo o arrazoado que o administrador judicial já fez para conferir, para reconhecer o seu direito. Essa impugnação, a partir do momento que se instaurar a divergência, ela dará aso a honorários de sucumbência. E você, garantindo os 850 mil no quadro de credores, e aí você vai ter que convencer o juízo do seu legítimo direito, garantindo esse direito, você terá, sim, 10% sobre a diferença de 850 mil e 1.500.000. 650 mil reais, que significa 65 mil reais, o que não é um valor a ser, não é um valor irrelevante. Seria um valor muito interessante, 10% em um incidente que eventualmente sequer terá uma audiência. É possível que a impugnação seja julgada sem sequer nós enfrentarmos uma audiência de instrução. Por quê? Porque são todos matéria de direito, temas estão colocados e desnecessário, enfim, a instrução através de uma audiência. Então, entenderam? É possível, então, uma revisional no bojo de uma recuperação judicial, tá bom? Então, muitas dívidas bancárias, vale a pena revisional ou direto para a recuperação judicial, as duas questões estão alinhadas. Perguntas me enviem, perguntas mandem aqui que nós vamos enfrentar. Marcelo, olha, vejam a outra pergunta. Marcelo, como ficam as execuções suspensas durante a recuperação judicial? Marcelo, como ficam as execuções suspensas durante a recuperação judicial? Bom, olha só, olha que pergunta interessante também. É pergunta de quem está na prática, né? Pergunta de quem está com problemas no campo de batalha. Vamos lá. Como ficam as execuções suspensas durante a recuperação judicial? Meus caros colegas, há dois tipos de suspensão de execução numa recuperação judicial. A primeira diz respeito aos créditos que se submetem à recuperação judicial. A segunda diz respeito aos créditos que não submetem à recuperação judicial. Então, quais são os créditos que se submetem à recuperação judicial? Os créditos que se submetem são aqueles créditos previstos no artigo 49, em regra, todos os créditos se submetem, né? Crédito trabalhista, crédito com garantia real, crédito quirografário, crédito de empresas ME e EPP. Esses créditos se submetem à recuperação judicial, são suspensos durante a recuperação judicial e eles se submetem ao plano de recuperação judicial. Mas há um segundo tipo de crédito, que é o crédito extraconcursal, que também é suspenso durante a recuperação judicial. Esse crédito não se submete ao plano de recuperação judicial, mas ele fica suspenso durante o chamado stay period, que é a suspensão das execuções no curso da recuperação judicial, tá bem? Fechado esse entendimento? Marcelo, eu não entendi esse entendimento. Então, assim, isso é essencial. Essencial em uma recuperação judicial. Tá bem? Compreenda. Dois créditos, as dívidas possuem duas naturezas, há dois tipos de dívidas em recuperações judiciais. A primeira é de créditos que se submetem, a segunda é de créditos que não se submetem. Tá bom? Bom, mas ambas são suspensas no curso da recuperação judicial. O que acontece depois? Olha só, aí nós temos duas respostas. A primeira resposta é a novação através do plano de recuperação judicial. Então, o que acontece em regra é que essas dívidas que se submetem à recuperação judicial,
essas dívidas são novadas no plano de recuperação judicial. Acontece a chamada novação, que a doutrina chama novação sui generis, porque ela carrega algumas particularidades que distinguem da novação do Código Civil. Então, bom, é uma novação sui generis porque tem uma condição resolutiva no ar que, enfim, a gente não precisa aqui explorar. Mas, fato é que estas execuções são de dívidas que se submetem ao plano de recuperação judicial e na medida em que o plano de recuperação judicial é aprovado pelos credores, essas dívidas são novadas no plano de recuperação judicial. Então, todas essas dívidas são deixadas numa gaveta e a sua execução será por meio do plano de recuperação judicial, ok? Isso. Simples assim. Simples assim. A execução destas dívidas será feita através do cumprimento do plano de recuperação judicial. Fechou. Mas e as dívidas e os créditos suspensos extraconcursais? Pô, excelente pergunta, excelente questão. E os créditos extraconcursais? O que acontece com esses créditos extraconcursais? Bom, primeiro eles são suspensos no curso da recuperação judicial, a gente já entendeu isso. Marcelo, sempre? Cara, por vezes há ruídos, por vezes há batalhas. Quem não gosta de batalhas, enfim, talvez deva sair do direito. Então, por vezes há ruídos, há batalhas, há disputas, por vezes o credor mais assanhado ele quer prosseguir a execução, mesmo com o stay em andamento, então você terá que entrar no processo de execução e pedir a suspensão e juntar o deferimento do processamento da recuperação judicial e a suspensão das execuções no outro processo. Por vezes terá que instaurar um conflito de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, evidenciando que o juízo competente para qualquer ato de discussão é o juízo da recuperação judicial e não o juízo trabalhista. Enfim, você terá ruídos aí, terá algumas batalhas muito interessantes, muito bonitas, inclusive de ser assumidas, mas esse é o fato. No curso da recuperação judicial, essa dívida será suspensa. Plano de recuperação judicial aprovado. No curso do tempo subsequente à aprovação do plano, enquanto a recuperação ainda está em andamento, após a aprovação do plano, você sabe, a recuperação perdura em até 2 anos de fiscalização do administrador judicial, em que o processo continuará sob monitoria, por assim dizer, do juízo da recuperação. Então, nesse período, o crédito extraconcursal ainda será administrado pelo juízo universal, que tem por horizonte intelectivo, por horizonte informativo, aquela ideia de proteção da preservação da empresa, do princípio maior que rege as recuperações judiciais, previsto no artigo 47, que eu sugiro que vocês tenham decor, tenham na mente, tenham na mão, tatuem, eu até vontade de tatuar na mão o artigo 47, tá bom? Mas enfim, essa é a resposta, tá bom? Agora, encerrou a recuperação judicial, sentença de encerramento da recuperação judicial, encerrou a recuperação judicial, em regra, os créditos extraconcursais, eles são acionados. A sua execução ela é retomada. E com isso eu quero explicar o seguinte para todo advogado, para toda advogada que atua nesse campo extraordinário do direito. Não durma. Não durma. Então, se você está promovendo uma recuperação judicial, você é um advogado da Recuperando, você conseguiu alinhar o plano de recuperação judicial que, pelo menos parcialmente, responda às expectativas dos credores. Isso não é coisa fácil. Pelo menos parcialmente consiga criar as condições necessárias para que a Recuperanda voe. Então você fez a sua parte, mas fazer a sua parte significa também negociar com os créditos concursais. Eu vou repetir porque eu falei muito rápido, e não é bom falar muito rápido, então eu vou repetir. Olha só, nesse percurso você aprovou o plano de recuperação judicial, você deve manter a preocupação, a atenção, ficar ligado com os créditos extraconcursais.
você deve sim alinhar uma negociação não apenas com os credores que apoiam o plano de recuperação judicial ou com os credores que votam no plano de recuperação judicial, porque depois, que amanhã, meus caros colegas, você aprovou o plano de recuperação judicial. Se você não tem um manejo mínimo dos créditos extraconcursais, você aprovou o plano de recuperação judicial, você tem atrás de si credores extraconcursais querendo simplesmente destruir a sua estratégia de soerguimento. Então, respondendo objetivamente a pergunta como ficam as execuções suspensas durante a recuperação judicial, as recuperações suspensas de créditos que se submetem, elas são novadas através do plano de recuperação judicial. A suspensão dos créditos que não se submetem, no curso da recuperação judicial, após a aprovação do plano, o juízo ainda administra. Mas, tão logo ele encerre a recuperação judicial, o crédito extraconcursal, ele prossegue a sua busca, a sua execução. Então, a receita que eu digo é o seguinte: administre o crédito extraconcursal, tá bem? Estou apagando aqui, estou baixando o volume aqui do computador que está dando um barulho muito estranho. Gente, olha só, perguntas, mandem para cá. Marcelo, hoje eu tive uma pergunta, eu tive um problema, eu tive uma questão, manda para cá que a gente enfrenta. Agora mesmo, envia agora mesmo. Vamos lá, pode lançar questões aqui que nós vamos discutir. Se alguém quiser trocar figurinha comigo aqui também, aperta aqui, adiciona que a gente conversa sobre questões práticas de recuperação judicial. Qualquer questão prática, Marcelo, qualquer questão prática. Olha só, mais uma questão, Marcelo, uma questão que a gente enfrentou no sábado no colegiado empresarial. Marcelo, cessão de crédito em recuperação judicial. O que você tem a me dizer sobre isso? Cessão de crédito em recuperação judicial. Nós discutimos mais de hora sobre esse tema, especificamente esse tema na última reunião do colegiado empresarial. Eu quero inaugurar esse assunto dizendo o seguinte: nós estamos diante de um mercado negligenciado pela grande maioria dos colegas. Mercado de cessão de créditos, é isso mesmo. Existe um mercado hoje nas recuperações judiciais que diz respeito ao mercado de compra e venda de créditos em recuperações judiciais. Isso já existia antes de 2021, isso já existia antes mesmo da Lei 14.112, mas a partir da Lei 14.112 o mercado de cessão de créditos tomou outra proporção. Por quê? Porque a partir de 2021, janeiro de 2021, nós construímos uma alternativa prevista no parágrafo 5º do artigo 83. E aí o mercado de cessão de créditos passou a ter ainda mais relevância. Por quê? Porque a partir desse momento, a compra e a venda de créditos em recuperações judiciais manteve rígido a natureza e a classificação do crédito. Marcelo, não entendi nada, cara. Não entendi nada. Você está me falando 7,25. Você está viajando aí sobre cessão de crédito. Explique isso aí, cara. Olha só. A partir do parágrafo 5º do artigo 83, a compra de créditos em recuperação judicial fez com que, a partir desse parágrafo, o crédito cedido tivesse mantido a mesma natureza e classificação. Tá bem? E isso é importante, especialmente em relação ao crédito com garantia real, especialmente em relação ao crédito trabalhista, que são créditos que antes da lei 14.112, de fato, ficavam fora, ficavam excluídos dessa natureza, né? Ao ceder-se os créditos, eles eram reclassificados como credores quirografários. Tá bem? Olha só, vamos lá. Wagner me traz uma pergunta aqui. Vamos lá, Wagner. Marcelo, boa noite. Irei começar a trabalhar no ramo da recuperação judicial. Você pode me dizer, geralmente, como são cobrados honorários advogatícios? Claro, vamos lá. Olha só.
Wagner, então você vai começar a trabalhar com recuperações judiciais. Como é cobrado os honorários advocatícios? Eu vou longe nessa resposta, tá? Vou longe, tá acabando aqui o meu roteiro. Vamos nessa aí, porque a ideia é prática. Meu velho, seguinte. A diferença de trabalhar com recuperação judicial em relação a outros processos é que você tem condições de sustentar honorários expressivos mesmo antes da distribuição da petição inicial. Pergunta como é que eu sei disso. Então, isso é o primeiro aspecto. O que a gente costuma fazer? Eu sugiro que você já cobre o valor da consulta. Se você tem clientes em potencial, se você tem um interesse já quente para o tema, eu sugiro que cobre a consulta por uma série de razões que talvez a gente explore aqui, mas eu quero ir além, Você começou uma assessoria a um potencial cliente. Esse potencial cliente, ele em geral tem dívidas superiores a R$1 milhão, superiores a R$2 milhões. Clientes de recuperação judicial, normalmente, a grande maioria das recuperações judiciais supera valores de 2 milhões, 2 milhões e meio. Supera. Então vamos imaginar aí que você tem um cliente com um valor aí de dívida em torno de 3 milhões, vamos botar um valor baixo aqui, 1 milhão, 1 milhão e meio. Tá? Os honorários, segundo tabela da ordem, giram em torno de 20%, mas você vive na real. Você não vive em Nárnia. Então você sabe que cobrar 20% conforme o tamanho da ação, você estará mandando embora o seu potencial cliente. E você colocou um percentual que gira em torno de 15% ou 12,5%. Qualquer coisa em torno de 12,5% ou 15% é algo razoável que o mercado aceita com tranquilidade. Dívida de R$1,5 milhão, tá bom? Então, R$1,5 milhão, vamos botar aqui. R$1,5 milhão, tá? Vamos dizer que você cobrou 15%, tá bom? 15%. 15% de R$1,5 milhão, 10%, 150 mil, mais 75, isso significa R$225 mil, tá certo? R$225 mil. Você sabe que vai mencionar esse valor de 15% e seu cliente vai dizer, mas eu já estou com dificuldades. Como que eu vou lhe pagar R$225 mil? Você vai dizer o seguinte, você tem dificuldades para pagar à vista dívidas vencidas no importe de R$1,5 milhão. Eu não estou lhe cobrando R$225 mil à vista. O que eu estou lhe cobrando é, no mínimo, 20% desse valor à vista. Então, nas recuperações judiciais, o que se recomenda, Wagner, é que sempre se cobre algum valor minimamente expressivo antes mesmo da distribuição da petição inicial. Nesse caso, por hipótese, nós estamos falando de R$45 mil para antes mesmo da distribuição da petição inicial. Você vai cobrar 20% dos seus honorários de 15% antes de distribuir a petição inicial. Isso significa um valor de R$45 mil. Aí o desafio que eu sempre faço é o seguinte, qual é a área do direito em que esse valor é alcançado ao advogado antes de se distribuir a petição inicial? Eu desafio os colegas a indicar alguma outra área. Não existe outra área. Mas vamos além. Eu sempre recebo a seguinte objeção, Wagner. Marcelo, o cliente não vai pagar R$45 mil. Meus caros colegas, guardem essa mensagem. O cliente não tem condições de cumprir integralmente seus compromissos na ordem de R$1,5 milhão. É isso. Recuperação judicial é isso. Não significa que o cliente não tenha dinheiro. Não significa que o cliente não tenha viabilidade. Não significa que a operação do cliente não esteja produzindo riquezas. Recuperação judicial significa simplesmente que imediatamente o seu cliente não tem condições de aportar R$1,5 milhão de dívidas que estão nas costas e são distribuídas. É isso. Então, ele vai pagar esse valor. Sabe por que ele vai pagar esse valor?
ele vai pagar esse valor porque ele sabe o benefício que ele terá alcançado através deste instituto, deste remédio, deste direito. E aí ele vai pagar esse valor. Você contratou esse valor e você só vai, Wagner, distribuir a petição inicial depois de receber esse primeiro aporte. Tá bom? Recebeu o primeiro aporte. Marcelo, quando é que eu recebo o valor que ficou, né? O valor além? Você tem duas alternativas. O primeiro, parcelamento. Quer dizer, você vai ter que parcelar, né, Wagner? Você vai parcelar esse valor em um bom tempo. Isso aí já não temos dúvida. Agora, assim, ó, a questão é a seguinte, como você vai parcelar? Eu sugiro que você parcele tendo alguns marcos temporais relevantes. Então, por exemplo, a juntada do plano de recuperação judicial. Por exemplo, além da juntada do plano de recuperação judicial, você pode receber uma parcela significativa quando dá aprovação do plano de recuperação judicial. Você pode receber outra parcela significativa quando do encerramento da recuperação judicial. Então você vai escalonar o pagamento desses honorários de acordo com o andamento da recuperação judicial. Tá bem? E um outro argumento que eu sempre gosto de deixar muito claro quando a gente discute a questão dos honorários, enfim, de como é que se opera esse tema em recuperações judiciais. Em regra, os honorários são absorvidos pela recuperação judicial. Em regra, o seu cliente não vai pagar a mais para você em relação às dívidas que ele possui. Lembre, Wagner, que nós estávamos falando que seu cliente tinha uma dívida de 1.500.000. Se você apresentar, e agora sim, a gente não precisa ser contador, a gente não precisa ter muita sofisticação em cálculo para entender essa questão. Se nós apresentarmos um deságio direto, de 25%, que é um presente, né? É um presente. Um deságio direto, Wagner, de 25%, nós estamos falando, bom, façam um cálculo aí, né? 12,5, 225, nós estamos falando de R$450 mil. Um deságio direto de 25%, a dívida que você administrou na recuperação judicial de 1.500.000, passou, de acordo com o seu plano, passou para R$1.050.000. É por isso que eu disse, Wagner, que o custo da recuperação judicial ela está compreendida dentro da recuperação judicial. Seu cliente, quando for no seu escritório, tinha uma dívida de R$1.500.000. Ele não vai gastar mais de R$1.500.000 para enfrentar toda essa dívida. Ele vai gastar menos. Nesse caso, nós já economizamos aqui R$450 mil. Desses R$450 mil, a metade serão os seus honorários. Mas, agora sim, agora é para os guerreiros. Quem está ligado dá um ok, diz que está entendendo essa doideira, diz que venho para a igreja, venho para a missa da recuperação judicial. Olha só. Tem um detalhe. Existe o deságio direto, tem uma caneta, eu pego outra caneta, eu fico mexendo com caneta aqui, né, coisa doida. Tem o deságio direto, que eu sugeri de 25%, por quê? Porque eu sou Papai Noel. Eu sou generoso, sou querido. Então vamos deixar bem os credores, 25%. Gente, olha só, quem visita os planos de recuperação hoje, que estão sendo homologados no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou estão sendo homologados no Tribunal de Justiça de São Paulo, visitem o site do Tribunal de Justiça de São Paulo e vejam o que eu estou dizendo. Deságio de 85%, deságio de 60%. A média de deságio hoje no TJ de São Paulo é de 48%. Ponto, 48%. Porra, eu estou sendo docinho, 25%. Tá? E deságio direto. Agora faz o seguinte. Alguém aqui já ouviu falar do deságio indireto? O que é o deságio indireto? O deságio indireto é aquele índice de atualização financeira.
Seu cliente deve no banco 1.500.000, você apresentou um deságio de 25% e o banco cobrava uma taxa mensal de 1,6%. 1,6%. E você fez, no plano de recuperação inicial, uma atualização, por exemplo, de TR mais 1% ao ano. Opa! Ou o banco tinha uma atualização de GPM e você fez uma mudança de IPCA. Enfim, existe uma diferença no índice de atualização das dívidas que você substitui do contrato original e adequa isso no plano de recuperação inicial, e isso significa o deságio indireto, que por vezes transforma o deságio de 25% e um deságio que supera 50%, e o credor nem vê. O credor nem vê. Eu botei a mão aqui porque o microfone está desse lado. Aí eu faço aqui, não tem microfone, não adianta nada fazer a ênfase retórica não serve para nada. Mas então assim, esse é o fato, deságio indireto. Combina o deságio direto com o deságio indireto. Mas vamos além. Wagner, por que o cliente vai te pagar, velho? Por que ele vai te pagar e se bobear ele vai fazer uma estátua tua na casa dele? Se bobear ele vai enfim, fechar contigo ainda mais o jogo. Ele vai te pagar porque você vai fazer um plano depois de um ano que ele vai deixar de pagar as suas dívidas, um ano que ele não vai pagar esse 1,5 milhão, e ele não vai pagar esse 1,5 milhão por causa do stay period, e por causa de disposição legal, não é porque são amigo dele, não tem amizade aqui. Depois desse um ano você vai propor uma carência, porque você é querido, uma carência de 10 meses só. De 10 meses, ou seja, vai ficar um ano, mais 10 meses sem pagar ninguém. E depois disso, você vai fazer um pagamento em 8 anos. 8 anos. Parcelas semestrais, anuais, do jeito que você preferir, e atualizados de acordo com o deságio que eu já mencionei, com um deságio de 25% direto. Não vale 225 mil essa brincadeira? Vocês perceberam que é óbvio que vale, e o empresário entende que vale, e isso, na verdade, acaba sendo quase um presente para ele. Então, eu não sei se respondi satisfatoriamente, mas era isso que eu queria chamar a atenção. É assim que você vai proceder, tá bom? Marcelo, e é só isso que eu ganho em uma recuperação inicial? Primeiro, eu respondo com uma sacanagem, né? Só? Como só? Uma recuperação de 1,5 milhão, receber 225 mil, não sei como pode achar pouco, mas enfim. Mas vamos além. Olha só. Tem algum outro modo de ganhar, de incrementar os honorários em uma recuperação inicial? Claro que tem. Claro que tem. Você vai discutir todas as impugnações. Você vai discutir a verificação. Tem vários processos incidentais que você vai atuar. E na medida que você lograr êxito, você vai ter honorário de sucumbência e você vai ter honorário também contratual. Porque você não precisa contratar para promover recuperação judicial ações que necessariamente não dizem respeito à recuperação judicial. E sempre vem. E sempre vem. Tá bem? Então, esses honorários são os primeiros honorários, porque junto com eles, você pode sim, inclusive contratar aqui, caiu o fone aqui, ó. Inclusive contratar aqui, você não vai defender os sócios. A defesa dos sócios na recuperação judicial exige um contrato específico. Você pode fazer isso. E aí, na medida em que as execuções forem redirecionadas para os sócios, você pode sim cobrar honorários também para defendê-los. Tá bem? Ou seja, esses honorários iniciais eles acabam se desdobrando em outras tarefas que podem sim resultar em outros honorários também relevantes. Meus caros colegas, para hoje as questões que eu tinha estavam aqui registradas, as questões que você me indicou também, Wagner, eu enfrentei na medida da possibilidade, meu querido Fausto, meu querido Wagner, meus caros colegas, mais alguma questão traga para cá, mais alguma questão
traga para cá. Wagner, se a sua ideia é trabalhar com recuperação judicial, eu quero te dizer uma coisa, tem um lugar em que mais de 60 colegas estão ocupados com essa tarefa, e o nome desse lugar é Colegiado Empresarial, que integra o melhor curso prático de recuperação judicial, né, Fausto? O treinamento avançado em recuperação judicial. Tá bem? Fica ligado, cara, fica ligado nisso, porque semanalmente, todo sábado pela manhã, a gente discute questões práticas de recuperação judicial, e fica aqui o convite para você ingressar nesse egrégio, nesse admirável, nesse amado colegiado, né, e conhecer o treinamento avançado em recuperação judicial, que está sempre sendo atualizado, está sempre com questões práticas, porque a minha intenção aqui não é fazer um exame dogmático, um exame doutrinário, um exame aprofundado teoricamente sobre recuperação judicial. Minha intenção é que os colegas que caminham nessa trilha trabalhem com recuperação judicial e sejam muito bem remunerados para isso. Minha intenção, enfim, é, junto com os colegas, tomar conta desse mercado. Essa é a minha intenção. Qualquer proposta inferior a essa não me interessa. Por isso, Wagner, se a sua intenção também está alinhada com o que eu disse, cara, você tem um lugar. O lugar é o treinamento avançado em recuperação judicial. Meus caros colegas, Elicásio, querido, trouxe aqui um apoio. Elicásio integra o colegiado, Fausto também integra. Gente, nós estamos juntos e a mil, tá bom? Um grande abraço, os colegas, sempre um prazer, sempre uma alegria. Tantos temas que eu queria discutir por aqui. Nós estamos passando por uma crise institucional, né, que também mereceria uma atenção. Aqui, em algum momento, eu vou enfrentar essa questão, mas fica aqui a mensagem que somos todos operadores do direito. Somos todos operadores do direito. Tá bem? Grande abraço, meu querido amigo Fausto, meu brother. Grande abraço, Elicásio. Grande abraço a todos os colegas do colegiado que estão aqui, né? E vamos em frente, vamos em frente. E Wagner, você tem um lugar já por lá. Em frente, até mais.